Mas o que aconteceu foi que eles incluíram nos novos termos que o WhatsApp compartilha dados com a sua empresa mãe, que é o Facebook. Compartilha seus contatos, compartilha dados do seu perfil, sua foto, suas atualizações de status, né, que são aqueles tipo stories do Instagram. Então, muita gente ficou preocupada com essa coleta e compartilhamento de dados. E preocupada com razão, mas tem um quesinho aí esse compartilhamento de dados já acontece há muito tempo, desde 2016, na verdade. Então, na real, o comportamento entre o WhatsApp e o Facebook não mudou, ele é o mesmo desde 2016. Só que agora, por causa da LGPD, isso está aparecendo nos termos e condições, porque por conta dessa nova lei, as empresas precisam ser mais transparentes. Então, para eu não falar bobagem, Tássio, o que é essa LGPD aí que a gente está falando? Bom, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Para a gente poder entender um pouco mais sobre isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, só para compreender o porquê que existe essa lei e por que nós estamos discutindo ela hoje. É muito difícil a gente conceituar o direito. Se você for procurar os especialistas de direito, procurar livros de direito, raramente você vai achar alguém que traz o conceito de direito, porque ele é muito discutível, é muito abrangente. Mas uma coisa talvez seja meio que unânime. O direito, ele é visto como uma ferramenta para tentar solucionar conflitos. Então, nós sabemos bem qual é o objetivo do direito, embora seja um pouco mais difícil conceituar o direito. Então, assim, toda vez que a gente tem conflitos sobre determinados produtos, determinados bens, sobre qualquer situação, geralmente você vai ter o Estado criando o direito, né, vai ter o surgimento de leis e normas que vão tentar ajudar a evitar que existam conflitos. Tá? Então, por exemplo, nós temos, sei lá, usar um exemplo bem antigo, nós temos, por exemplo, uma vaca. As pessoas compram e vendem vaca há 5.000 anos. E, às vezes, uma vaca, ela pode ser um motivo de conflito entre as pessoas. Por exemplo, eu vendi uma vaca, não sabia que aquela vaca estava, por exemplo, estava grávida, e aí depois que eu vendi, nasceu o bezerro, aí vira uma confusão de quem que é o bezerro, de quem que não é. Então, o direito vem e cria normas que vão regular essa situação. Tanto para, às vezes, as pessoas saberem de antemão, para não precisar ir na justiça, ou se tiver que ir na justiça, você já saber quem está certo. Então, existe um critério muito forte por trás do direito, que é a questão do valor econômico das coisas e dos bens. Então, conforme a sociedade foi evoluindo, o direito foi correndo atrás. E nós tivemos o surgimento de novos conflitos que não existiam antigamente. Por exemplo, com o surgimento da imprensa, que começou a circular livros, ou então com a questão das invenções, né, de patentes e tal, o direito correu atrás e criou o quê? O direito dos autores, né? Criou a questão dos royalties, criou a questão da patente para proteger um novo bem jurídico que até então não existia, que é a propriedade intelectual. E assim vai caminhando o direito, a sociedade, e agora nós temos a internet. E principalmente dentro da internet nós temos as redes sociais. E, por exemplo não, a The Economist, que é uma revista britânica que fala sobre economia, ela fala que o produto do século XXI, the most valuable resource of the century, são os dados. Tá? Ele veio para substituir, ele é como o petróleo no começo do século passado, hoje são os dados. Por quê? Porque os dados, eles são um recurso que permitem uma exploração e permite um ganho econômico muito grande. É só você olhar, por exemplo, o Facebook, o Mark Zuckerberg, né? Ele é um dos 10 homens mais ricos do mundo. E o que ele faz? Ele faz anúncio, ele vende, igual uma revista, igual uma televisão, igual um jornal. Agora, por que ele é tão rico? Por que ele é tão mais poderoso do que qualquer veículo de comunicação que a gente conheça? Porque ele tem os nossos dados para poder criar, personalizar e ter uma eficiência muito maior na propaganda. Então, os nossos dados, e aí entra depois uma questão que a gente pode falar, né? Nome, os dados pessoais, endereço, às vezes até dados sensíveis, como, por exemplo, orientação sexual, religiosa, política. Todos esses dados, eles começaram a ganhar um cuidado especial da lei. Então nós tivemos já o Código de Defesa do Consumidor, que algum tempo atrás já começou a regulamentar e cuidar disso daí, por causa desses dados de, por exemplo, acho que todo mundo já passou algum problema de alguém ligar oferecendo cartão de crédito ou alguma coisa, porque esses dados são comercializados na surdina
entre as empresas. Você chega, por exemplo, vou fazer um cadastro na Pernambucana, tá lá, 3 dias depois tem alguém te ligando para oferecer um cartão de crédito. Então, experimenta fazer um empréstimo. Exatamente. E aí já era, né? Você vai ficar tendo que... Você tem que bloquear o telefone mesmo. Então, assim, como nós temos esse problema dos nossos dados, o Estado brasileiro, e não só o Brasil, né? Todos os países, o Brasil talvez até um pouco atrasado em relação a alguns e adiantado em relação a outros, começaram a procurar legislar, ou seja, levar o direito para proteger essa questão dos dados, tanto os dados pessoais quanto os dados que são importantes ao próprio governo. Então nós tivemos lá em 2014, se eu não me engano, o Marco Civil da Internet, que já começa a trazer algum tipo de legislação falando sobre, por exemplo, os provedores vão ter que segurar os dados por tantos meses e tal, sobre o sigilo, sobre as políticas públicas na internet, e agora nós tivemos essa Lei Geral de Proteção de Dados, que é exatamente uma lei, ainda não é o complexo de tudo que vai precisar ser regulamentado, mas já é uma lei que está começando a se direcionar para se criar uma proteção dos dados das pessoas.